Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 1 da prova de segunda fase da OBMEP 2006, nível 3. Nessa questão foram cobrados os seguintes conteúdos: função e equação. Raimundo e Macabeia foram a um restaurante que cobra R$ 1,50 por cada 100 gramas de comida para aqueles que comem até 600 gramas. E R$ 1,00 por cada 100 gramas para aqueles que comem mais de 600 gramas. Muito bem. Item A. Quanto paga quem come 350 gramas e quem come 720 gramas? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Poderíamos organizar uma função definida por duas sentenças, já que nós temos uma situação daqueles que comem até 600 gramas, inclusive 600 gramas, e daqueles que comem mais de 600 gramas. Mas pelo fato da questão do item A ser de forma direta, nós podemos usar o seguinte raciocínio. Para aqueles que comem 350 gramas, o valor é menor do que 600 gramas. A gente pode usar a proporção. Veja, quebrando aqui em 300 gramas mais 50 gramas. Quem come 300 gramas vai pagar 3 vezes 1,50, já que 100 gramas é 150, 200 gramas é R$ 3,00, 300 gramas R$ 4,50 para 300 gramas, mais 50 gramas. É a metade de 1,50. Se 100 gramas é R$ 1,50, 50 gramas é a metade, 75 centavos. Portanto, para quem come 350 gramas, vai pagar R$ 5,00. A ideia aqui é 4,50 mais 50 centavos, R$ 5,00 mais 25 centavos. Esse é o resultado para quem come 350 gramas. Para quem come 720 gramas, como esse valor é maior do que 600 gramas, ele vai pagar R$ 1,00 por cada 100 gramas. Então, 200 gramas, R$ 2,00, 300 gramas, R$ 3,00, 720 gramas vai ser R$ 7,20. Já é a resposta definitiva. Poderíamos quebrar também 700 gramas, que equivale a R$ 7,00, e mais 20 gramas. Olha só, cada 1 grama é 1 centavo, 20 gramas, 20 centavos. Existe sempre essa proporção já definida. Então, para quem come 350 gramas, como é menor que 600 gramas, vai pagar R$ 5,25. Para quem come 720 gramas, paga R$ 7,20. Ok? Item B. Raimundo consumiu 250 gramas mais que Macabeia, mas ambos pagaram a mesma quantia. Quanto cada um deles pagou? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Veja que agora é prudente que a gente organize a função definida por duas sentenças, já que nós temos aqueles que comem até 600 gramas, inclusive 600 gramas, vai ser definida por uma função polinomial do primeiro grau. É uma proporção, então, na verdade, uma função linear. Para quem come mais do que 600 gramas, também uma função linear, só que com um valor diferente, para R$ 1,00 a cada 100 gramas, de forma proporcional. Então, podemos montar essa função da seguinte forma. Y vai ser o valor a ser pago. Tomar muito cuidado na hora da montagem dessa função. Por quê? Porque nós temos até 600 gramas, inclusive 600 gramas, R$ 1,50 vezes essa massa que vai ser consumida, mas temos que dividir aqui por 100. E por que essa divisão por 100? Veja só, se ele consumir 200 gramas, 200 dividido por 100, 2. E aí entra a proporção 2 vezes R$ 1,50. Ele paga R$ 3,00. Se ele consumir 400 gramas, 400 dividido por 100, vai dar 4. 4 vezes 1,50, R$ 6,00.
Então, isso acontece, essa função linear, se x for menor ou igual que 600 gramas. Para a segunda função, eu vou ter 1 real vezes x, novamente dividido por 100. Então, por exemplo, para uma massa acima de 600 gramas, por exemplo, 700 gramas, 700 eu divido por 100 vai dar 7, 7 vezes 1 real, 7 reais. Isso se o x for maior que 600 gramas. Aqui é menor ou igual, ou seja, para 600 gramas o valor é esse. Agora, acima de 600, porém, não pode ser 600. 600 eu vou para essa função. Muito bem. Com essa ideia, a gente pode organizar a seguinte situação. Vamos pensar que Macabeia, representando por M, consumiu X gramas. Já Raimundo vai consumir 250 a mais, ou seja, 250 mais X gramas. Então, nesse caso, como temos que os valores a serem pagos é o mesmo, significa que Macabeia eu vou substituir nessa função, porque ela vai consumir menos que 600 gramas. Já Raimundo ele vai estar enquadrado nessa situação, ele vai consumir mais do que 600 para que os valores sejam iguais. Não tem como uma pessoa comer mais do que a outra substituindo na mesma expressão, já que existe uma proporção. Então é necessário que Macabeia coloque nessa função o valor de x e para Raimundo, no lugar do x, eu vou colocar 250 mais x. Muito bem. Como os preços são iguais, eu posso apresentar isso da seguinte forma. 1,50x dividido por 100 será igual a, agora eu vou substituir para essa função 250 mais x aqui no lugar do x. Fica 1 vezes 250 mais x vai dar 250 mais x dividido por 100. Perfeito? Podemos multiplicar toda essa equação por 100. E aí, multiplicando por 100, esse 100 será cancelado. No primeiro membro vai ficar 1,50x é igual. Multiplicando por 100, esse 100 também cancela. É o mesmo que pegar esse 100 que está no denominador, passar para cá multiplicando, e aí eu simplifico o 100 dele. Então aqui vai ficar 1x, colocando na ordem, mais 250. Posso subtrair x em toda a equação, que é o mesmo de pegar esse x e passar para lá subtraindo. Vai ficar 0,50x, que é 1,50 menos 1x, 0,50x igual a 250. Aqui nós podemos multiplicar toda a equação por 2, e aí 0,50x vezes 2 é x, e 250 vezes 2, 500 gramas. Muito cuidado, porque para a Macabeia, aqui o x é 500 gramas. Já para Raimundo, 250 mais 500, 750 gramas. Como ele solicita quanto cada um deles pagou, eu posso substituir os 500 nessa função, os 500 gramas, na primeira função, como posso também substituir aqui na segunda função, só que aí eu vou substituir 750. Os dois resultados serão os mesmos. Então vamos pegar, por exemplo, pela função de cima, substituindo aqui 500, 500 dividido por 100, 5. Basta então multiplicar 5 vezes R$ 1,50. A nossa resposta será 7,50. Se a gente substituísse o 750 na função de baixo, 750 dividido por 100 vezes 1 vai dar o próprio 750. Dividido por 100, R$ 7,50. Essa, portanto, é a resposta para o item B. Quanto cada um deles pagou? R$ 7,50. Veja que
Os valores são iguais porque eles estão em funções diferentes. É uma função aqui linear, que também é uma função linear, porém o coeficiente aqui é diferente deste. O coeficiente aqui, vamos dizer, vai ser 0,015x e aqui vai ser 0,01x. O valor 7,50 será pago para tanto quem come menos do que 600 gramas, como quem come mais do que 600 gramas, que é o caso do Raimundo. Perfeito? Então a resposta é 7,50. Já no item C, ele pede: desenhe o gráfico que representa o valor a ser pago em função do peso da comida. Marque nesse gráfico os pontos que representam a situação do item B. Uma pequena correção aqui em relação ao termo peso. Quando se diz peso, a gente tem a massa multiplicada pela gravidade local. E essa é a definição do peso. E aí esse peso vai ser em newton se a gravidade for, por exemplo, em metros por segundo ao quadrado, e o peso em quilogramas. Mas eu posso também utilizar o peso em quilograma-força. E aí a gravidade vai ser outro valor, não vamos entrar nesse mérito. Então, o termo mais adequado para essa situação é o valor a ser pago em função da massa consumida, né, de alimento, em relação ao valor a ser pago. Então, vamos pensar já nas funções que a gente já organizou, mas antes disso, sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar o item C e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então, até 600 gramas, a gente já sabe que aqui, para 600 gramas, por exemplo, quem não come nada vai pagar 0. Então, eu vou fazer um gráfico para quem come até 600 gramas. Então, paga 0, porque não comeu nada. Aí eu venho aqui para 600. Se a pessoa come 600 e ela pode comer 600, ela vai pagar 6 vezes o valor de 1,50, devido à proporção. 6 vezes 1,50, 9. Então, para 600, eu tenho aqui esse ponto 9. Então, aqui nós podemos traçar o gráfico representado para quem come até 600 gramas. Obviamente, aqui eu vou pensar na massa. Veja, peso não é dado em gramas. Peso é dado em newton, em quilograma-força. É a massa da comida. Só uma situação que não vai prejudicar a questão, mas é interessante que a gente saiba os termos corretos na física. Então eu vou traçar esse gráfico. Esse é o gráfico para quem come até 600 gramas. Vocês podem perceber que se comer, por exemplo, 200 gramas, vamos até representar aqui, ó, 200 gramas, paga-se R$3. De fato, 200 gramas é o dobro. Vamos pegar, por exemplo, 400 gramas. Está aqui, 400 gramas, R$6, porque 4 vezes 1,50, R$6. Então esse gráfico está representando a relação entre a massa em gramas com o preço, o valor a ser pago. Agora, o outro vou fazer de vermelho e tomar muito cuidado com os pontos a serem marcados. Veja, quando ele consome 1.000 gramas, ou seja, seria 1 quilograma, ele vai pagar R$10. Então, para 1 quilo, ou seja, 1.000 gramas, R$10. Porque para 100 gramas é R$1, para 1.000 gramas, R$10. E o limite aqui é 600. Então veja só que interessante. Para 600 gramas ele não pode formar o gráfico para essa situação, mas eu vou deixar a bolinha aberta em 600, que vai ser o limite. Se 600 gramas é 6 vezes maior que 100, vai ser R$6. Então 600 pagando 6. Só que a bolinha aqui é aberta, porque não pode ser 600, só acima de 600. Então o nosso gráfico será este aqui. Muito bem. Por exemplo, se a gente pega por um ponto aqui, 700 gramas. Está aqui, 700 gramas, ele paga R$7. 800 gramas, R$8. 900 gramas, R$9. Eu poderia fazer esse ponto, esse aqui, e limitando ali no 600. Então, este é o gráfico, já está definido. Só que ele pede também para desenhar, né, o ponto, marcar os pontos onde
existem os preços iguais mencionados no item B. A gente viu que no item B, o valor a ser pago para quem come 500 gramas, no caso, Macabea comendo 500 gramas, ela paga R$ 7,50. Então, para 500 gramas, veja, este é o ponto representado aqui pelo valor R$ 7,50. Já Raimundo vai comer 750 gramas, está aqui o ponto, vou representar por vermelho. Então, aqui está o 750, esse é o ponto. Então, qual vai ser o desenho que a gente precisa fazer? Primeiro, desenho gráfico que representa o valor a ser pago em função do peso da comida, ou seja, da massa em gramas da comida consumida. Marque nesse gráfico os pontos que representam a situação do item B. Os dois pontos que representam a situação no item B, um é este e o outro é esse, por conta da situação aqui. Para 500 gramas, paga-se R$ 7,50, no caso para quem consome menos que 600 gramas. E aqui, para 750 gramas, paga-se também R$ 7,50. Uma outra observação importante, a questão já está finalizada, existem outros pontos que não estão mencionados aqui no item B, que, por exemplo, podem ser pagos aí quando, por exemplo, eu tenho várias situações de mesmo peso. Basta a gente passar várias retas paralelas aqui. Então veja só, se eu, por exemplo, pegar este ponto aqui, este ponto também paga-se o mesmo valor que esse aqui, ou seja, para um consumo de um pouco mais de 500 gramas, eu vou ter R$ 8,00 para pagar. E com R$ 8,00 se consome 800 gramas. Eu posso pensar nesses dois pontos aqui também. Então existem outros pontos que podem ser marcados, mas que de fato os pontos solicitados pela questão, apenas esse aqui, vou até aumentar ele, os pontos que a questão solicita do item B, é esses dois aqui. Exagerei aqui o formato dos pontos para mostrar que não são só esses dois, mas como ele pede só nesse caso para o item B, os dois pontos são esses, e aí está o gráfico formado, mas nada impede a gente organizar outros pontos também. Com isso a gente finaliza a questão, espero ter contribuído, um forte abraço a todos.